Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Você já reparou que é impossível viver sem medir? Quase tudo que a gente faz na vida envolve algum tipo de medida. Quer ver? Qual a distância do lugar que eles vieram até aqui? 1.600 a 1.800 quilômetros. De Pernambuco a São Paulo é 2.600 quilômetros. Mais ou menos 1.800 quilômetros. 380 quilômetros. Quanto tempo o senhor gastou nessa viagem? Foi 2 dias e meio. 60 horas de viagem por aí. Umas 42 horas, mais ou menos isso. Você tem ideia de quanto está pesando sua bagagem? Uns 5 a 10 quilos. 50 quilos. 30 quilos. 70 quilos, mais ou menos. Uns 10 quilos por aí. Viu só? Tempo, distância, volume. Nós usamos medidas toda hora. E na teleaula de hoje você vai ver como é comum nós compararmos medidas. E que esta comparação é expressa na forma de uma razão. Na teleaula de hoje, nós vamos recordar o que são grandezas e aprender a resolver problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. Conseguimos! Jura, a gente conseguiu o trabalho? É nosso! Ai, que maravilha! Maravilha, mas eu tô preocupada. Preocupada com o quê? Será que nós vamos dar conta? Ah, claro que sim! Você não confia mais na qualidade do nosso trabalho? Que isso? Isso não é um problema de qualidade, é de quantidade e os prazos. Imagina que a primeira remessa, que é de 50 uniformes escolares, a gente teria que entregar em 6 dias. Ué, mas não era prazo de 10 dias? Era, meu bem, mas mudou e é por isso que eu tô preocupada. Mas nós não vamos fazer o serviço sozinhos. A gente não ia contratar 12 costureiras? Segundo os meus cálculos, com 12 costureiras, ia dar pra gente entregar o trabalho em 10 dias. Agora, 6 dias é fogo, né? Espera um pouquinho. E se a gente contratasse mais algumas? Ia sair um pouquinho fora do nosso orçamento, mas pelo menos a gente ia conseguir pegar o trabalho, né? Mas quantas costureiras mais? E agora? Como será que a Cida e a Cidinha vão fazer para calcular o número certo de costureiras de forma que consigam entregar o trabalho no prazo, mas sem desperdiçar dinheiro contratando a mais? Em outras palavras, se com 12 costureiras elas terminariam o trabalho em 10 dias, de quantas costureiras iriam precisar para terminar o mesmo trabalho em 6 dias? Que tipo de cálculo as duas precisam fazer para sair desse impasse e começarem a produção? Para fazermos esse cálculo, nós precisamos voltar um pouco atrás. Você se lembra o que são grandezas? Nós já vimos esse assunto nas nossas últimas teleaulas, mas não custa nada a gente relembrar. Oi, por favor, qual a sua altura? 1,87 m. Obrigada. Eu não preciso saber quanto ele mede para saber que ele é mais alto do que eu, não é mesmo? Quando nós medimos alguma coisa, nós chamamos essa coisa de grandeza. Medir uma grandeza é compará-la com outra da mesma espécie. Quando nós comparamos duas grandezas, surge uma razão. E quando nós comparamos duas ou mais razões, formamos uma proporção. Você já viu que é uma proporção direta. Olha só aqui, nós temos um bom exemplo de proporção direta. Quanto mais pessoas estão querendo viajar, mais ônibus é necessário colocar em atividade. Mas o caso das costureiras é justamente o contrário, é uma proporção inversa. Agora nós sabemos que tipo de proporção Cida e Cidinha precisarão resolver. É uma proporção inversa. Na proporção direta, quanto mais pessoas existirem para viajar, mais ônibus serão necessários. Já na proporção inversa, quanto mais costureiras Cida e Cidinha colocarem para trabalhar, em menos tempo o trabalho ficará pronto. E é justamente esse o objetivo delas. Mas será que este é o único problema das duas amigas? Vendo aqui? Tá vendo? Isso aqui é um problema de proporção inversa. Sei. Ah, espera um pouquinho. Vai lá. Oi, o Doca, Cida. Oi, Doga, tudo bem? Tudo bem. Vim trazer o orçamento da reforma no banheiro. Ah, chegou em boa hora, viu? Vai ter tanta gente trabalhando aqui que o banheiro vai ter que estar em ordem. Vamos ver aqui o preço. Credo, Doca, que preço salgado, hein? Que isso, dona Cida? Isso é precinho de freguês antigo, vá?
Peraí, você vai me entregar o banheiro pronto em 28 dias? Tudo isso, Doca? Não dá pra fazer milagre, né? E eu faço questão de serviço bem feito. E depois eu vou trabalhar com mais um pedreiro. Por que você não coloca mais gente, então? Bom, aí o negócio é outro. Se vocês quiserem, posso colocar mais 4 pessoas. Aí o tempo diminui bem. Mas diminui quanto? Gente, agora você me pegou. Eu não sei calcular isso de cabeça, não. Ô, Cida, tá com o mesmo problema que a gente. Problema? Que problema? É um problema de proporção inversa. Proporção inversa? Isso tem cura? Tem sim, mas eu não descobri ainda. Tô pensando aqui. E essa agora? O pedreiro Doca também está com um problema de proporção inversa. Isto é, quanto mais pedreiros ele contratar, menos tempo levará a reforma do banheiro. Mas será que os 3 entenderam mesmo o que é uma proporção inversa? Nós estamos aqui para entender melhor essa história de proporção inversa. Para isso, vamos usar um exemplo de uma viagem do Rio a São Paulo. Oi, por favor, quanto tempo o senhor levou para fazer essa viagem do Rio a São Paulo? A viagem toda levou 6 horas e 40 minutos. Qual foi sua velocidade média? Foi por volta de 60 km por hora. Se sua velocidade média tivesse sido de 80 km por hora, quanto tempo você teria levado? Acho que em 5 horas. Bem, eu já fiz essa viagem de carro com uma velocidade média de 100 km por hora e cheguei em 4 horas. Muito obrigada. Agora que nós já temos os dados do motorista, vamos imaginar o seguinte. Esse motorista levou 6 horas e 40 minutos com uma velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade média fosse de 80 km por hora, ele levaria 5 horas. E se fosse de 100 km por hora, levaria apenas 4 horas. Observe que conforme a velocidade aumenta, o tempo gasto durante a viagem diminui. Nesse caso, dizemos que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. E se nós observarmos com cuidado todas essas velocidades e tempos, vamos ver que existe um elemento constante, que é a distância entre as duas cidades, ou seja, os 400 quilômetros entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que nós temos são 2 grandezas variáveis, o tempo e a velocidade, e um elemento constante que é justamente a distância. Podemos generalizar dizendo que 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o produto dos valores x e y correspondentes a essas grandezas é constante. X vezes y é igual a k, sendo que x e y, nesse caso, estão representando as variáveis de tempo e velocidade, e k, a distância de 400 quilômetros, sendo que o k, o valor da constante, é chamado de constante de proporcionalidade inversa. Agora você já conhece todos os elementos que envolvem uma proporção inversa. As grandezas variáveis, representadas pelas letras x e y, e a constante de proporcionalidade inversa, representada pela letra k. Será que com todos esses elementos, Cida e Cidinha já têm condições de resolver os seus problemas? Pois eu acho que eu tô começando a entender como resolver esse problema aqui. Fala logo, então. Peraí, também não é assim. Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se com 12 costureiras eu faço o serviço em 10 dias, quantas costureiras eu vou precisar para fazer o serviço em 6 dias? Bem, já dá para ver que costureiras e dias mantêm uma relação inversamente proporcional, pois quanto mais costureiras eu tiver, em menos tempo eu vou fazer o serviço. Pois o serviço, ou 50 uniformes, é sempre o mesmo. Então, 12 vezes 10 é igual a x vezes 6. Em outras palavras, 120 é igual a 6x. O que é o mesmo que dizer que x é igual a 120 dividido por 6, ou x é igual a 20. Eu vou precisar de 20 costureiras para terminar o serviço em 6 dias. 20 costureiras. Para fazer o serviço em 6 dias, nós vamos ter que passar de 12 para 20 costureiras.
Ah, mas aí vai sair fora do nosso orçamento, Cida. Mas é só dessa vez, é para pegar o serviço. Depois, nas próximas remessas, a gente vai equilibrando o orçamento. Só que eu não entendi muito bem esse raciocínio aí, não. Será que não dava pra trocar em miúdos pra mim, não? Dá sim, é fácil. Aí a gente também te ajuda a calcular quanto tempo você vai terminar o nosso banheiro, tá? Olha aqui. Ó. Se com 2 pedreiros você termina o trabalho em 28 dias e colocando mais 4 para trabalhar com você e seu ajudante são 6, em quantos dias você vai terminar o trabalho? É só fazer o cálculo. 2 vezes 28 é igual a 6 vezes x, o que dá 56 igual a 6x. Ou x igual a 56 dividido por 6. Então, x é igual a 9,333 dias. O que significa 9,333 dias? Bom, é o mesmo que dizer 9 dias e algumas horas. Quer dizer, vamos arredondar para 10 dias, né? Pra nós é bem melhor que 28 dias, né, Doca? Então tá combinado. Bom, deixa eu ir atrás da moçada que eu quero começar isso o mais depressa possível. Tá bom. Capricha, hein? Tchau aí. Tchau. Tchau, Doca. Tchau aí. Tchau. Obrigada. Cida, isso aqui vai ficar uma loucura, cheio de costureira, de pedreiro, já pensou? Não, mas é só nessa primeira remessa. Depois as coisas entram nos eixos. Também, minha filha, não adianta, né? Tem hora que junta tudo. Só não dá pra recusar trabalho, né, colega? De jeito Vamos nenhum. lá. Mãos à obra, amiga. Tá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você recordou o que são grandezas e como podemos comparar essas grandezas para criar razões e proporções. Recordou também as proporções diretas. E aprendeu que 2 grandezas ou 2 variáveis podem se relacionar de maneira invertida, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui na mesma proporção, que leva o nome de proporção inversa. E também viu como se calcula na prática esse tipo de proporção. E para terminar, um pequeno problema de proporção inversa já com a resposta. Quanto mais você estudar, menos dúvidas você vai ter. Então, aos livros e até a próxima.